Se a gente, de repente, esbarrasse numa contradição bem flagrante num texto sagrado milenar, o nosso primeiro instinto provavelmente seria tentar esconder isso, né? Ah, com certeza. Ou, tipo, criar uma justificativa poética super elaborada para disfarçar o problema. Pois é. Mas e se eu dissesse para quem está ouvindo a gente que apontar um holofote exatamente para esses erros textuais fosse a única maneira lógica de provar que a divindade por trás desse texto é moralmente perfeita? Parece até contraintuitivo num primeiro momento, né? Muito. E é por isso que hoje o negócio vai ser interessante. Boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente em mais um mergulho profundo. Olá, pessoal. Hoje, a nossa missão é olhar para um material que pega conceitos assim antiquíssimos e propõe uma reengenharia completa da forma como a gente entende o divino. A gente vai desvendar a arquitetura lógica da Apostila de Teologia Sistemática, unidades 1 a 5, que é de autoria do irmão Marcelo Oliveira. E, bom, antes da gente dar o primeiro passo nessa análise, é absolutamente fundamental a gente estabelecer as regras do jogo aqui, né? Sempre bom lembrar. Sim, porque esse texto aborda visões religiosas e interpretações doutrinárias que são extremamente específicas e, olha, em muitos pontos bem controversas dentro do próprio meio teológico. Exato. Então, eu quero deixar claríssimo que o nosso objetivo aqui hoje não é de forma alguma endossar, validar e muito menos tomar partido de qualquer visão teológica ou religiosa apresentada nessa apostila. Perfeito. Nosso papel aqui é outro. Hoje, a nossa missão é olhar para um material que pega conceitos assim antiquíssimos e propõe uma reengenharia completa da forma como a gente entende o divino. A gente vai desvendar a arquitetura lógica da Apostila de Teologia Sistemática, unidades 1 a 5, que é de autoria do irmão Marcelo Oliveira. E, bom, antes da gente dar o primeiro passo nessa análise, é absolutamente fundamental a gente estabelecer as regras do jogo aqui, né? Sempre bom lembrar. Sim, porque esse texto aborda visões religiosas e interpretações doutrinárias que são extremamente específicas. E olha, em muitos pontos bem controversas dentro do próprio meio teológico. Exato. Então, eu quero deixar claríssimo que o nosso objetivo aqui hoje não é de forma alguma endossar, validar e muito menos tomar partido de qualquer visão teológica ou religiosa apresentada nessa apostila. Perfeito. Nosso papel aqui é outro. Totalmente. O propósito é estritamente analítico e descritivo. Relatar e examinar essas ideias como um exercício intelectual mesmo, sabe? É fascinante observar como perspectivas humanas diferentes constroem a própria lógica interna para tentar explicar o insondável. E é isso que a gente vai fazer, desmontar as engrenagens desse pensamento sem julgar a fé de ninguém. Um aviso de navegação perfeito. É tipo olhar para a planta de um edifício super complexo só para entender por que o arquiteto botou as paredes de sustentação naqueles lugares. E não para decidir se a gente vai morar no prédio. Exato. Isso mesmo. Certo, então vamos começar pela própria fundação que o texto estabelece. Logo nas primeiras páginas, a apostila faz questão de definir o terreno através da etimologia da palavra teologia. Que é um conceito clássico. Sim, o autor lembra que vem do grego clássico, theos, que significa Deus, e logos, que é tipo uma daquelas palavras incrivelmente ricas, né? Que pode ser palavra, discurso, razão, estudo. Então, de forma bem literal, teologia é o discurso racional e o estudo sistemático sobre Deus. Exatamente. E o texto ancora muito bem quem está lendo nessa definição clássica. Eles chegam a citar que filósofos como Platão e Aristóteles já usavam esse termo, logos, para descrever a razão fundamental que ordena o cosmos, muito antes do cristianismo. Nossa, verdade. Mas assim, entender a palavra em si, essa união de Deus e razão, é a parte fácil da nossa jornada de hoje. O básico do básico. Pois é. A grande virada de chave, o que realmente muda todas as regras do jogo doutrinário, nessa apostila em particular, é a forma como o autor define quem é esse Deus que está sendo estudado. Sim. É aí que o texto abandona de vez o caminho teológico mais tradicional e prepara o terreno porque ele batiza de visão triofanista.
E olha, eu confesso que fiquei muito curiosa lendo isso, porque é uma ruptura gigantesca com o pensamento tradicional. É um salto enorme. Eu fiquei tentando entender qual foi o problema exato que o autor tentou resolver para chegar nisso. Porque a fonte defende o monoteísmo de um jeito super inflexível, cita logo de cara Deuteronômio 6, verso 4, dizendo categoricamente que Deus é um só. A base monoteísta é fortíssima. Só que em vez de seguir pela explicação clássica da Trindade, tipo aquela que a maioria das pessoas conhece, de uma essência em três pessoas distintas, O texto parece ver um atrito lógico aí, né? exato, ele enxerga um problema e introduz essa teologia triofanista. A premissa é super ousada. Diz que o Espírito Santo é a essência exclusiva da divindade, ponto. E essa essência única se manifesta como Pai e Filho. O autor enxerga a Trindade clássica como algo que, na visão dele, flerta perigosamente com o politeísmo, sabe? Mesmo que os teólogos clássicos neguem isso o tempo todo. Entendi. Então, para manter aquela unidade absoluta do Deuteronômio, o triofanismo propõe essa reestruturação. O texto até reinterpreta aquela passagem famosa de Mateus 28:19, onde Jesus instrui o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, e como eles leem isso? A apostila argumenta que isso significa, na verdade, batizar no nome do Espírito Santo, que é a essência que atua temporariamente nos papéis de pai e filho, e isso altera drasticamente como os atributos de Deus são distribuídos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham igualmente todos esses atributos, a onipresença, a onisciência e a onipotência. Todo mundo tem tudo. Isso. Mas a lente triofanista recategoriza tudo isso de uma forma quase matemática. De acordo com a apostila, a eternidade, a onipresença, a onipotência e a onisciência pertencem exclusivamente à essência, ou seja, só ao Espírito Santo. Nossa, sabe, enquanto eu tentava absorver essa divisão, me veio uma imagem à cabeça. Vê se faz sentido. Manda. Imagina que o Espírito Santo é tipo a energia elétrica de uma casa. Ela é invisível, tá ali onipresente em toda a fiação por trás das paredes, e é a fonte primária de poder. Tô acompanhando. Aí o pai e o filho, nessa visão específica, seriam como os aparelhos físicos. Digamos, uma lâmpada na sala e um rádio na cozinha, onde essa energia se manifesta de forma visível ou audível. A energia está em todo lugar o tempo todo, mas a manifestação, o aparelho, é totalmente limitada ao espaço exato que ele ocupa ali na sala. Olha, essa é uma analogia excelente. Ilustra perfeitamente a mecânica espacial que o texto propõe. Sério? Que bom. Sim, porque a apostila usa exatamente essa lógica de limitação espacial para justificar a tese. O autor argumenta de forma bem direta que não tem registros bíblicos do pai ou do filho atuando em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Caramba, eles foram literais nesse nível. Muito literais. Então, para eles, a onipresença simplesmente não pode se aplicar a eles de forma individual. Só a energia elétrica, usando a sua metáfora. Só a essência que os habita, o Espírito Santo. Faz sentido dentro da lógica deles. Sim, e seguindo essa mesma lógica de que as manifestações são limitadas e concretas, o texto vai ainda mais longe. Ele rejeita de frente a ideia muito comum de que Deus é apenas um espírito sem forma. A apostila defende que Deus possui um corpo. Opa! Vamos desacelerar um pouco aqui, porque isso é denso. Pega muita gente de surpresa. Quando você diz que Deus tem um corpo, o texto está entrando naquilo que os teólogos chamam de antropomorfismo, né? É o que a maioria diria. Que é basicamente a gente dar características, formas ou emoções humanas para uma entidade que não é humana. Tipo, quando a gente lê que a mão de Deus fez algo ou que ele virou as costas, a grande maioria da audiência lê isso com uma metáfora poética. Mas é exatamente aí que o autor traça uma linha na areia. A apostila cita passagens super específicas, tipo Êxodo 24 e 33, onde o texto bíblico relata que Moisés e os anciãos supostamente veem a Deus, e chega a mencionar pés e costas divinas. O autor tem uma recusa veemente, absoluta, em aceitar que essas descrições sejam só antropomorfismos, ou seja, figura de linguagem. Peraí.
Então, se não é metáfora, a apostila defende que Deus literalmente tem pés e costas? Tipo físicos? Então, o argumento do autor é cirúrgico dentro da própria lógica. Ele propõe que Deus possui um corpo metafísico real. Metafísico. Isso. A justificativa é: se uma das premissas absolutas da fé é que Deus é perfeito e não pode mentir, e o texto diz descritivamente que ele foi visto por Moisés, dizer hoje que aquilo era só uma poesia seria admitir que a Bíblia contém uma ilusão, uma inverdade. Nossa, eles colocam a coisa num beco sem saída, lógico. Exato. Para o autor, a única forma de salvar a veracidade literal desses relatos do Êxodo, sem transformar Deus num mentiroso, é aceitar que ele possui de fato uma forma corpórea, ainda que numa dimensão metafísica. Ok, mas isso me levanta uma dúvida gigante. Se a natureza de Deus é tão específica e tão complexa, com essa separação muito clara entre a essência elétrica onipresente e as manifestações que têm até um corpo metafísico, como é que nós, humanos, descobrimos isso? Digo, a menos que alguém tenha tropeçado num manual de instruções cósmico, como a humanidade acessa essas informações num nível tão detalhado? Essa é literalmente a pergunta que move a próxima sessão inteira da apostila. O autor faz um mapeamento de como esse conhecimento chega na mente humana e ele divide a revelação em duas grandes avenidas. Certo, duas avenidas. A primeira, ele chama de revelação geral. É algo contínuo, natural, envolve a observação da criação, do universo, da própria consciência moral do ser humano. O texto cita o Salmo 19, que diz que os céus declaram a glória de Deus. Ah, sim, clássico. A ideia é que a própria natureza, a complexidade de uma montanha ou da biologia humana já seria um grito visual irrefutável de que existe um criador criativo ali. Então, se eu entendi a lógica, olhar para as estrelas ou, sei lá, sentir culpa por fazer algo errado já seria uma prova básica de que Deus existe, dentro desse framework. Exatamente. Mas observar a natureza não te diz nada sobre trifanismo ou corpos metafísicos. O universo te dá o quê, mas definitivamente não te dá os detalhes do quem e do como. Brilhante, é por isso mesmo que a revelação geral é insuficiente sozinha. Ela te leva a reconhecer a divindade, mas não te apresenta formalmente a ela. Para pegar os detalhes finos, o texto diz que a gente precisa da segunda avenida, que é a revelação especial. Que seria a Bíblia. Isso. Ela é sobrenatural e historicamente pontual. O foco principal é a pessoa de Jesus Cristo, como a revelação máxima e o registro documental disso, que são as Escrituras Sagradas. E, olha, é justamente olhando para essa sessão sobre as Escrituras que eu me deparei com uma das coisas que mais me deixaram, assim, fascinada nessa apostila. A parte da inspiração, né? Essa mesma. Quando o texto começa a analisar a revelação especial, eles mergulham de cabeça no debate sobre a palavra inspirada. Eles citam 2 Timóteo 3,16, que é aquela passagem que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Sem um pilar da teologia protestante. Aí o autor traz a etimologia latina inspiratus, que significa literalmente soprar para dentro. Como colocar ar nos pulmões. E, geralmente, as teologias mais tradicionais usam essa exata etimologia para defender a inerrância absoluta, né? O ditado verbal. Isso, para dizer que Deus soprou cada vírgula perfeitamente e ditou o texto palavra por palavra, fazendo dos autores humanos só estenógrafos divinos. Essa é a visão predominante em círculos muito conservadores. Mas o autor da apostila faz um movimento completamente inesperado aí. Ele rejeita essa visão contemporânea do ditado literal infalível. Ele não só rejeita, como parece fazer questão de expor os problemas do texto. A apostila começa a listar erros factuais explícitos na Bíblia. É muito doido. Sim, eles vão direto no ponto de atrito. Tipo, ele aponta Gênesis 2, verso 2, que diz que Deus terminou a obra no 7º dia e descansou. Aí a própria apostila questiona: peraí, ele terminou no 6º e descansou no 7º? Eles não fogem da contradição. Não fogem. Depois trazem Isaías 40, 28, que afirma que o Criador não se cansa nem se fadiga, criando um atrito direto com a ideia de que Deus precisou descansar lá em Gênesis.
Tem um exemplo de Lucas também. Ah, sim. Lucas 16, verso 9, onde Jesus, numa parábola, aparentemente sugere que as pessoas façam amigos com as riquezas da injustiça. A apostila argumenta com todas as letras. Jesus nunca nos mandaria conquistar amigos através da injustiça. É bem contundente. E eu preciso confessar, lendo isso, a minha vontade era de interromper o autor e perguntar: você tem certeza de que quer ir por esse caminho? Dá uma aflição, né? Dá, porque parece um jogo muito perigoso para um teólogo apontar um holofote tão forte para as rachaduras na fundação da própria fé. Por que um documento cristão faria tanta questão de provar que a Bíblia tem erros factuais e lógicos? Parece super contraintuitivo, mas é uma manobra incrivelmente calculada. E é aqui que a lógica interna do trifanismo brilha como um mecanismo de resolução de problemas, sabe? Se a gente conectar isso com o cenário das unidades anteriores, a gente vê que esses erros não são usados para invalidar a Bíblia ou enfraquecer a fé. Muito pelo contrário, eles são instrumentalizados para salvar o caráter moral de Deus diante de um paradoxo lógico. Deixa eu ver se consigo montar esse quebra-cabeça com quem está nos ouvindo. A premissa fundamental dele, que é inegociável, é que Deus é totalmente perfeito e não pode mentir. Certo? Correto. Mas aí a gente tem um livro físico, que é a Bíblia, cheio de imprecisões históricas e contradições, tipo essa de Gênesis e Isaías. Se a gente afirmasse que a Bíblia foi perfeitamente ditada por Deus, palavra por palavra, E esse texto tem erros? a gente estaria dizendo por tabela que Deus ditou informações falsas, o que faria dele um mentiroso. Precisamente. E para a teologia sistematizada na apostila, um Deus mentiroso é uma impossibilidade matemática. Então, para resolver esse paradoxo sem destruir a fé de ninguém, o autor percebe que a única variável que pode ser alterada na equação é a definição da palavra inspiração. Ah, ele muda a regra do jogo. Totalmente. Em vez de um ditado divino perfeito, a apostila redefine o ser inspirado como ser estimulado ou influenciado por Deus numa direção, e não um ditado ao pé da letra. Sabe do que eu lembrei agora? É como a luz do sol passando por um vitral colorido daquelas igrejas antigas. Nossa, excelente imagem. A luz lá fora é pura, branca e perfeita. Mas a cor e as sombras que acabam sendo projetadas no chão lá dentro dependem inteiramente das imperfeições, das rachaduras e das cores do vidro pelo qual a luz passou. É uma analogia visual muito precisa. A mensagem divina primária é essa luz pura, mas ela obrigatoriamente passa por um filtro humano para virar texto escrito. E o filtro humano, diferente da luz, é inerentemente falho, é culturalmente enviesado, tem falhas de memória. O vitral rachado. Exato. Ao aceitar abertamente a falibilidade dos autores humanos, a apostila consegue manter intacta a perfeição moral de Deus. Ele inspirou a direção da luz, mas os humanos é que tropeçaram nas palavras ao tentar registrar a experiência. É uma acrobacia conceitual, assim, fascinante. Eles sacrificam voluntariamente a infalibilidade do texto literal, a letra fria, para construir uma muralha em volta da infalibilidade do caráter de Deus. É um trade-off teológico. Mas, olha, eu não posso deixar de notar que essa solução gera um desconforto intelectual gigantesco. Por quê? Onde você vê o problema? Pensa comigo. Se o texto que guia toda a base da fé requer tanta ginástica interpretativa, tanto filtro para separar ativamente o que era a intenção da luz divina do que era a rachadura do vidro humano, Tô entendendo onde você quer chegar. como é que a nossa mente humana, que também é falha, pode dar conta de fazer essa triagem? E aqui eu preciso trazer um pushback crítico sobre a própria natureza desse documento. Vamos lá. Qual é o atrito? A unidade 5 do texto diz com todas as letras que a sabedoria humana é essencialmente loucura quando comparada ao divino. E que a razão sozinha é completamente incapaz de compreender Deus. Eles citam 1 Coríntios 1 aí, né? Isso. Dizendo que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Então, se o próprio documento assume essa premissa de falibilidade e limitação humana extrema, não existe um paradoxo colossal na própria ideia de escrever uma teologia sistêmica? É uma ótima pergunta.
Porque, sério, tentar pegar a imensidão de um Deus que se manifesta de formas complexas e colocar isso dentro de uma estrutura acadêmica humana, não seria como tentar desenhar uma planta milimetricamente precisa de todo o Oceano Pacífico usando uma régua escolar? Uma régua escolar é muito bom. Como você pode sistematizar, logicamente, aquilo que o seu próprio sistema diz que não dá para alcançar pela lógica? Olha, esse é sem dúvida o calcanhar de Aquiles e, ao mesmo tempo, a grande tensão constante de qualquer empreendimento teológico na história. E a apostila, para ser justo, não foge dessa contradição. Ela tenta reconciliar. E como eles resolvem o problema da régua no oceano? Se a gente observar como as unidades 4 e 5 dialogam, a gente acha síntese. A apostila começa afirmando que a fé cristã não é um salto irracional no escuro. Ela é racional, calcada em evidências da criação ou da revelação textual. Tá, então a razão importa. Sim, a razão humana é uma ferramenta necessária, concedida por Deus, para ler os dados, organizar o conhecimento histórico, perceber aquelas falhas textuais que a gente discutiu. Mas pela própria definição deles, existe um teto de vidro bem baixo para até onde essa razão pode ir. Exatamente. E o argumento central é que a razão te leva pela mão até a porta do conhecimento divino, mas ela descobre que não tem a chave para abrir a fechadura e entrar. Nossa, poético. O texto resolve o paradoxo da planta arquitetônica argumentando que o verdadeiro conhecimento de Deus não é um fim acadêmico ou puramente intelectual. O objetivo final é relacional. O autor ancora isso citando o profeta Oséias 6, verso 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então a palavra-chave não é estudar, é conviver. A palavra motriz é comunhão. Para a apostila, a teologia sistemática não existe para aprisionar Deus em categorias ou gabaritar uma prova sobre a Trindade. Ela existe, olha que paradoxo, para organizar a mente a tal ponto que o estudante consiga perceber a magnitude da própria ignorância. Criando a necessidade de humildade intelectual. Perfeito. O sistema lógico é construído quase que com o propósito de provar para a mente humana que o sistema lógico não é suficiente. A teologia limpa o terreno, mas só a comunhão diária pode preencher as lacunas que a nossa régua não alcança no oceano. Fazendo um apanhado geral da nossa jornada hoje, fica muito claro como essa arquitetura conceitual é intrincada. A gente explorou um framework onde absolutamente tudo começa e termina em Deus. A gente viu o autor propor essa lente triofanista, onde o Espírito Santo é a única energia onipresente que se manifesta com limites espaciais nos aparelhos do Pai e do Filho, até defendendo um corpo metafísico. Que é uma quebra de paradigma imensa. Gigante. E a gente também acompanhou aquele malabarismo lógico surpreendente de apontar as contradições bíblicas como a única rota de fuga para salvar a perfeição moral de Deus. O vitral rachado. Isso. E eu acho que o grande valor de destrinchar um documento assim para quem está ouvindo a gente é perceber o poder absoluto das premissas. Tipo, altera um pouquinho a definição da palavra inspirado, tira o ditado literal e bota o vitral humano, e você reescreve imediatamente como se interpreta milhões de páginas de um texto que dita regras para bilhões de pessoas. Sabe, se me permite, eu acho que isso levanta uma questão final que transcende muito o debate teológico e atinge o nosso comportamento no dia a dia. Opa, adoro essas conexões, manda. A apostila conclui que o verdadeiro entendimento exige humildade diante dos limites da nossa própria sabedoria. E a gente vive hoje numa era de excesso absoluto de informações, né? Sim, sufocante até. Onde os algoritmos e as redes treinam as pessoas o tempo todo para tentar provar que elas têm a razão absoluta sobre qualquer assunto, sem margem para erro. Então, se um autor teológico lidando com a verdade última do universo admite que o próprio sistema lógico dele é insuficiente e falho, Nossa. o que aconteceria se a gente aplicasse essa mesma humildade intelectual aos nossos debates diários na internet? Se a gente aceitasse que o nosso conhecimento é só uma pequena janela de vitral, às vezes rachada, apontada para uma realidade muito maior. É uma provocação que tem o poder de mudar a nossa postura defensiva diante de qualquer discordância, né? Fica aí esse convite formidável para nossa audiência continuar questionando e explorando as múltiplas perspectivas da vida. Com certeza. Sempre lembrando que a gente não precisa e nem consegue desenhar planta exata do oceano.
Às vezes, entender que a planta é só uma aproximação bem intencionada já é um passo enorme na direção da verdadeira sabedoria. Um grande abraço para todo mundo, muito obrigada pela companhia e pela curiosidade, e até o nosso próximo mergulho profundo.